Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje e para sempre, em o nome de Jesus Cristo. Irmãos, hoje a mensagem vai ser uma bênção para a sua vida e para a minha também. Mas hoje eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, clicasse aí no sininho, depois na opção todas. Todos os dias o YouTube vai te mandar uma mensagem aí no seu celular, tá bom? E se você puder compartilhar, vai nos ajudar a evangelizar, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje nós falaremos do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: ao que vencer não provará da segunda morte. Irmãos, quantas vezes a pessoa fica numa preocupação imensa com a morte, né? E é normal, porque o ser humano não foi feito para morrer, sabia dessa? A Bíblia diz que o homem, assim que o Senhor Deus criou Adão e a Eva, não havia morte. O homem ia viver eternamente. É sério. Deus não criou a morte. Ele criou sim a vida. Adão, depois que a morte, depois que ele pecou, a Eva pecou, aí que entrou a morte. E mesmo assim, Adão viveu 920 anos depois disso. Noé também viveu nessa faixa, 950 anos. E aí veio caindo até os dias de hoje, né? O máximo que a pessoa chega é uns 150, ou 100, ou às vezes 90, 80. Se bem que 150 anos nos nossos dias, eu não lembro de ter alguém, máximo uns 110, né? Mas isso foi porque o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia fala que o Senhor Deus é um Deus que te sara, é um Deus que te cura, é um Deus que te liberta. Se você estiver enfermo, meu querido, peça a Deus para te curar. Conversa com Deus, ora em nome de Jesus Cristo e você vai estar curado. Ah, mas o médico falou que não tem cura, mas Deus não falou. Jesus Cristo ainda é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O nosso Deus é um Deus de milagres. Irmão, então a pessoa se preocupa muito. Então você peça ao Senhor, né, para que você seja curado e você vai estar, tá bom? E vai viver mais um tempo nessa terra, não sei, mais 50 anos, 100 anos. Mas a pessoa se preocupa muito com essa morte aqui terrena, onde deixaremos esse corpo e a nossa alma vai prestar conta diante do Senhor, né? O corpo vai voltar à terra e o espírito vai voltar para Deus que o deu. E a Bíblia diz, para piorar a situação, existe uma segunda morte. Tem a morte física e tem a morte espiritual. É aquela morte onde você vai ficar separado eternamente do Senhor. Irmão, essa aí é a pior das mortes. Porque aqui, meu querido, você vive 50, 100 anos, você morre. E se do outro lado tiver vida eterna e não morte eterna,
você vai passar a eternidade com o Senhor. Jesus disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá. Em outro texto, no livro de João, Jesus mesmo fala, aquele que crê em mim não vai ver a morte. Olha, o Jesus falou isso para os discípulos, falou assim, ó, quem crê em mim não vai morrer. Aí eu me lembro dessa passagem, quando os discípulos devem ter ficado, né, preocupados. Poxa, como é que nós não vai morrer? Que legal, nós não vai morrer. Mas morreram tudo. Foi morrendo, e cada uma morte mais doida do que a outra. Um morreu cortado a cabeça, o outro morreu enforcado, o outro morreu na cova dos leões. Mas quando Jesus estava falando que não verá a morte, ao que vencer, né, não vai sofrer o dano da segunda morte. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Depois serei com calma. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. E Jesus diz, quem crê em mim não morrerá. Irmão, quando Jesus está falando isso, está falando da morte física, não, meu querido. Ele estava falando da eternidade. Se preocupa com ela, meu querido. Se salva. E a única maneira de você salvar é aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque aí você vai crer nele e não vai morrer. Olha que lindo. Você não vai morrer. Ah, irmão Paulinho, não vai. Aqui você vai deixar esse corpo quando você partir para a eternidade e você não vai morrer. Vai viver eternidade com o Senhor. E isso é bom, irmãos. É muito bom. Não perca a tua salvação por causa de picuinhas, por causa de fofoca, tem gente que fica tão triste com a vida, mas tão triste, tão angustiado, porque às vezes perdeu o emprego, vai tirar a vida. Pronto, aí tirou a vida, perdeu a primeira morte, vai ter a primeira morte, e ainda entrou na segunda morte, porque a Bíblia diz que quem suicida não vai entrar no reino dos céus. Vão ficar de fora. É muito sério, meu irmão. Vai se converter, fique esperto, irmão. Procura se converter, procura se consertar na presença de Deus, para que você não passe pelo dano da segunda morte, que diz em Apocalipse 2:11, tá bom? É essa palavra que nós temos para hoje. Feche os olhos. Pai, todos que ouviram esta palavra, que sejam, meu Deus, abençoados, fortalecidos em Tua presença. Sejam pessoas cheias de saúde. Onde tiver enfermidade, Pai, leva saúde para esta casa. Senhor, a casa que tiver problema financeiro, Senhor, multiplica, Senhor, o dinheiro dessa pessoa, ajuda ela, meu Pai. Meu Deus, a despensa está vazia, ajuda essa pessoa. E ajuda ela principalmente, Pai, a não sofrer o dano da segunda morte. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, te agradeço. Amém. Irmão, se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe. Manda ela para mais pessoas. Escreva aí no comentário, essa mensagem falou comigo, tá bom? Bom, tenha um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitórias, em o nome de Jesus Cristo.